Salmo, capítulo 1. Certinho aqui o relógio. Nos visita nessa noite, irmãos. Levanta a mão aí quem está nos visitando pela primeira ou segunda vez. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria para a gente tê-los aqui nessa noite conosco, amém? Muito bom ter vocês aqui. Salmo capítulo 1, todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem, ou a mulher, né? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queria que você curvasse a sua cabeça e orasse comigo. Pai Santo e bendito, toma o nosso coração e a nossa mente nas tuas mãos. Senhor, fala conosco, traz a revelação da tua palavra, que a tua palavra alcance o mais profundo do nosso coração e que ela transforme o nosso ser, que ela possa moldar a nossa vida. Ó Deus, o primeiro salmo da Bíblia, ele inicia falando exatamente disso, de alguém ao ponto de ser tão transformado, ao ponto dele ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Nos planta, ó Deus, próximo dessas águas que se renovam, nos planta todos os dias, próximo dessa fonte que jorra a todo momento. Toma a tua igreja nas tuas mãos, cada coração aqui, cada vida nesse lugar seja alcançada pelo Senhor. Aquilo que está além das letras seja revelado ao nosso coração. Espírito Santo, te damos liberdade nesse lugar. Fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós ouvimos aí no aniversário da nossa igreja, várias pessoas vieram aqui e falaram. Evangelista Rodrigo, pastor Nivaldo, Camille, e Deus nos abençoou com palavras, e cada um trouxe uma mensagem acerca da frutificação. E eu queria falar ainda um pouco mais, porque a Bíblia não se esgota, amém? Amém, queridos? Você crê nisso? Então, sempre que você ver um texto e ver alguém pregar, porque no início da minha caminhada, alguém ia e pregava aquele texto e eu dizia assim, já era, ninguém consegue mais pregar nada, esse cara falou tudo. E aí depois vinha alguém e pregava naquele texto e Deus sempre trazia alguma coisa. E eu tenho certeza que Ele tem mais coisas para falar ao nosso coração a partir desse texto. Então, quando a gente pensa em frutificação, porque aqui no Salmo, capítulo 1, a gente não vai se deter nisso, ele dá vários passos de alguém que precisa frutificar. E o que ele precisa fazer para que haja nele frutos? Porque nós temos expectativa, não temos?
Expectativa em frutificar? Quem aqui tem expectativa em dar fruto? Ó, tem gente que não tem expectativa. Eu vou te dar uma oportunidade para você mudar agora a tua mentalidade, ter uma mente de Cristo agora e entender que você precisa dar fruto. Amém? Se você não levantou por vergonha, agora Deus te reveste de autoridade e o espírito de covardia vai embora e você agora vai ter coragem. Então eu quero repetir isso. Quem aqui tem desejo de frutificar? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus, amém? Então vamos aplaudir ao Senhor, que essa igreja quer frutificar. Nós desejamos frutificar. É um desejo de cada um de nós frutificar. Frutificar em que nível? Onde? Frutificar na nossa casa. Eu desejo ser a cada dia um marido melhor, um pai melhor. Eu desejo ser um pastor melhor. Agora era para vocês glorificarem. Porque eu estou dizendo para Deus, eu não estou dizendo para vocês. Eu desejo ser um pastor melhor. Oh, Jesus, tem gente assim, Senhor, faz essa obra bem rápido. Ó, tá vendo? Os sinceros começam a se manifestar nessa hora. Mas todos nós desejamos frutificar em algum nível da nossa vida. A gente deseja frutificar no nosso trabalho, no ambiente corporativo, no ambiente social. A gente quer ser uma pessoa melhor para as outras. A gente quer a cada dia que Deus trabalhe na nossa vida à medida que a gente vá se tornando essa árvore plantada junto a ribeiros, para que a gente dê fruto em todo o tempo. A palavra diz que vem a estação, e mesmo assim, na estação difícil, ela não cessa de dar os seus frutos. Quando você pensa nisso, você vai lembrar talvez de Jesus, que chega em uma figueira, essa figueira não está com figos, pelo simples fato de não ser o tempo dela frutificar. Não era tempo de dar frutos. Aquela figueira, ela é pega por Jesus, para servir de exemplo para os discípulos, que no reino de Deus, nós não podemos dar desculpa para a estação. Não, eu estou assim porque é o verão. Deixa eu te dizer, o verão só pode determinar a roupa que você vai vestir. O inverno só pode te apresentar o frio. Mas o Senhor é o dono de todo o tempo, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Calabandara chara mana subiente labanduria. E isso representa às vezes as desculpas que damos para Deus. Para quê? Para não frutificar. Alguém vai dizer, não, é porque eu estou muito triste. A palavra diz em Salmo 1, que plantado no lugar certo, você dará fruto a tempo e fora de tempo. Que lugar é esse? Na Assembleia de Deus, na Batista e principalmente na Metodista. Se for a terra boa, então mais ainda. Não é em um lugar geográfico, é em um lugar espiritual, é no Senhor que você frutifica. A luta vem e você não para de frutificar, as dificuldades se apresentam e você não cessa de dar frutos. Por quê? Porque talvez você entenda que frutificação na nossa vida não está condicionada ao tempo, momento que a gente vive, mas uma expectativa que além de ser sua, também é de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Diga para o seu irmão, além da sua expectativa, existe uma expectativa de Deus em você, que você frutifique, que você vá e dê frutos. Você já parou para pensar? Escute isso aqui agora. Deus
para um período de se manifestar à humanidade. Esse período é chamado de período interbíblico ou intertestamentário. É um período de silêncio de Deus, em que Deus não vai falar mais com o homem. Deus vai se calar. Não haverá mais voz de profecia. Não haverá mais alguém que se levante como voz profética, como alguém que dê uma palavra de direcionamento. Você imagina, Deus agora está calado, não fala com ninguém, está em silêncio. Por quanto tempo? 400 anos. E aí, quando Deus levanta um profeta para preparar o caminho do Senhor, o discurso desse homem é: arrependei-vos e sejam fecundos, frutifiquem, deem fruto em todo tempo. Um Deus que se cala, mas quando vai abrir a sua boca, é para dizer para a gente: agora chegou o tempo. Arrependei-vos e produzis, pois, frutos dignos desse arrependimento. Ele não está falando do seu pecado e do meu. Ele está falando algo muito mais além. Ele está falando da pessoa de Jesus, que é digna do seu arrependimento em todos os dias da sua vida. Todos os dias o Senhor espera de nós isso. Amém? Glória a Deus, irmãos. E aí eu queria trazer dentro dessa mensagem, isso até para alinhar a nossa expectativa, com a expectativa de Deus. E talvez você diga assim: você não sabe o que eu passo. Aí eu posso dizer para você a mesma coisa: você também não sabe o que eu passo. Aí você vai dizer: a minha luta é grande. Aí eu vou te dizer: talvez alguém tenha uma luta maior que a sua. Isso não significa que você não é capaz de frutificar. Isso não significa que você, mesmo em meio às suas dificuldades, às suas lutas, você não seja capaz de dar fruto. E os nossos frutos, a palavra vindo do coração de Deus através de João Batista, ele vai dizer que os nossos frutos permaneçam. Como que o nosso fruto vai permanecer? O nosso fruto permanece vivo todos os dias. Você imagina o apóstolo Paulo, nós somos ministrados pela vida dele até hoje, porque a palavra diz: se uma semente caindo na terra, ela não morrer antes, ela jamais frutificará. Às vezes existem coisas na nossa vida que nós não veremos, mas os nossos filhos verão, a nossa posteridade verá. Existem coisas nessa igreja que talvez eu não vá estar mais aqui para ver, mas alguns estarão, se Jesus até lá não voltar. Amém, irmãos? Não é discurso de despedida, não fique feliz ainda. A gente não sabe o que vai ser amanhã. A nossa vida é como um vapor. Hoje nós existimos e amanhã nós já não existimos mais. E enquanto houver fôlego em nós, nós precisamos ter a convicção de que é possível que a gente dê fruto sim, em meio às nossas lutas, às nossas guerras, às nossas dificuldades. Por quê? Porque se você está triste, Deus é a nossa alegria. Se você está fraco, é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Ah, eu estou sozinho. Quem já ouviu alguém dizer assim? Estou sozinho nessa. Quem já ouviu? Seja sincero. Estou sozinho nessa. Eliseu, quando os inimigos estão vindo, ele tem um moço. E o seu moço,
é alguém que está sendo preparado para ser o sucessor dele. E talvez esse moço ainda não tenha a medida de fé que Eliseu tem. Mas quando ele vê aquele exército grandioso e numeroso vindo contra eles, ele diz: ai, meu Senhor! E o profeta olha para ele e diz: não sabe de nada, inocente. Deixa eu te ensinar aqui uma medida de fé que você ainda não tem. E aí Deus vai através de Eliseu. Eliseu olha para aquele jovem, talvez: Senhor, eu não julgo ele. Porque talvez Eliseu, ao longo da sua caminhada, em algum momento também precisou aumentar a sua fé. Eu quero profetizar que nessa noite o Senhor está aumentando a minha fé e a sua fé também. Um nível maior de fé para a sua vida, um nível maior para você sair daqui acreditando. Talvez você entrou aqui com um monte de problema, um monte de dificuldade, mas eu quero te dizer, assim como aquele profeta disse para aquele moço, e ele clamou: Senhor, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maior é aqueles que estão conosco. Muito maior. E aí aquele jovem, ele abre o olho e vê. Você imagina, irmão? Estava vendo só desgraça, vai morrer todo mundo, acabou, não tem mais jeito. E aí Deus abre a visão através de um clamor. Então tenha paciência. Tenha paciência com as pessoas que talvez não tenham a sua medida de fé. Amém? Ah, eu tenho muita fé, graças a Deus. O irmão não tem fé nenhuma, ora por ele, para que Deus amplie a fé dele, ele consiga ver além das circunstâncias, para que ele consiga enxergar que ainda que tenha nuvens densas e escuras no céu, o sol não para de brilhar atrás das nuvens, e em algum momento ele vai romper aquelas nuvens e o sol voltará a brilhar. Sabe, o romper de Deus na nossa vida, no de repente o haja acontece. Já viu na Bíblia? De repente Jesus vem e cura. De repente, Jesus vem e se manifesta. No de repente, o haja acontece. Amém? E eu queria falar um pouco ainda disso. Dentro desse contexto de frutificação, a gente tem hoje... Isso eu vou falar para vocês olhando para aquelas mangueiras ali. Amém? Quem chupou manga dali esse ano? Manga gostosa, né, irmãos? Amém? Manga tome, ó. A igreja compra o terreno, que manga tem no terreno? Tome. Então, ó, tome a bênção. Viu? Não chupou uma só, né, sem vergonha. Tem gente que sai dali com bolsa, irmão. E não acaba a manga. Tem manga tome, tem manga palmer. Amém? O diácono David queria a palmer, aí o pastor Nivaldo deu uma tome para ele. Depois vocês conversam com ele, vocês vão saber dessa história aí. Mas então ali, queridos, aquelas mangueiras, elas estão ali a partir de uma tecnologia que foi descoberta pelo homem. Essa tecnologia, ela se chama enxerto. O que é o enxerto? O que é o enxerto? Você vai ali naquela mangueira, talvez você já pensou, pô, vou plantar um caroço da manga. Não vai pegar, não adianta, não nasce. Por quê? Porque árvore de enxerto, ela não tem o poder de continuar frutificando a partir de uma semente. E isso traz para a gente algumas reflexões, e eu fiquei pensando nisso. Eu estou com isso guardado, aguentando esse tempo todo sem pregar, irmãos, querendo falar, e esses 3 dias, tomara que eles não falem nada disso, de enxerto. Mas o enxerto é exatamente isso. Você pega um galinho daquela árvore, de qualquer uma daquelas mangueiras ali, e você faz uma preparação, né, Luiz? Luiz já fez o enxerto de lá, já rapidinho já foi lá e
e fez o enxerto de um dos galhos. E aí, a partir do enxerto, quando você vai lá e prepara, aquele galho, ele começa a enraizar na própria árvore. E aí, depois que ele já começa a ter raízes, você vai e corta ele, e você planta em algum lugar. E aquele galho, você, querendo ou não, antes, talvez, da maturidade daquela árvore, você vai ver enxerto de mangueira pequenininha assim, já está com manga. Por quê? Porque ela foi podada de um processo. Você está entendendo isso? Por isso que existem algumas pessoas que da noite para o dia se tornam pastores e viram pastores frustrados. Porque talvez avançaram processos na vida que fazem parte do propósito de Deus. Entenda uma coisa, todas as vezes que eu me antecipo em um processo de Deus na minha vida, eu posso estar comprometendo um propósito que é muito maior do que o processo que eu estou passando. Está entendendo por que às vezes dói? Faz parte do processo de frutificação na nossa vida. Tem coisas que eu passei e passo na minha caminhada espiritual, como servo do Senhor, como pastor, que eu falo. Já teve pessoas que falam, e aí pastor, como é que tá? Cara, tá difícil, mas eu não vou desistir, porque eu vou continuar obedecendo ao Senhor. Eu não entendo, mas eu obedeço. Eu não compreendo, mas eu permaneço no centro da vontade dEle. Não é o que eu queria, mas eu sei que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quando você começa a compreender isso, às vezes as lutas que seriam para te matar, elas são mudadas em energia para te fazer voar mais alto, para alavancar você. Amém? Você quer asa? Deus está te dando asa para você voar mais alto hoje. É só você querer isso. Então, primeira coisa que acontece no enxerto: a árvore frutifica, mas ela frutifica a partir de outra árvore. Aí, se a gente pudesse perguntar para o enxerto, e aí? Está frutificando? Estou. A partir de quem? A partir de outra pessoa. Não seja a sombra de alguém. Deus tem algo específico na tua vida, 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 na tua, em cada uma dessas vidas aqui. Deus tem algo específico. Pastor, isso é palavra de profeta. Deus tem uma grande obra na tua vida. Claro que tem, meu irmão, uma grande obra na nossa vida. Senão Jesus não teria morrido por mim e por você. A obra é grande, muito maior do que a gente possa imaginar. Posso continuar? Posso ou não? Então ela frutifica a partir de outra árvore. Eu não tenho nada contra a transmissão de unção. Eu não tenho nada contra orar pela vida de alguém, para que algo que existe na minha vida seja transferido para você. Você lembra de Elias? O que Elias faz? Passa a capa sobre Eliseu. Mas não adianta alguém passar a capa sobre você e você voltar para o mesmo lugar. Porque quando a capa é passada sobre Eliseu, sabe o que ele faz? Ele fala para ele, eu vou me despedir dos meus pais. E depois ele queima as carroças no fogo e faz um churrasco daqueles bois que ele tinha, da 12ª junta de bois do seu pai. Sabe o que é isso? É alguém que entende que não vai viver na sombra de ninguém. Então ele não guarda alguma coisa na sua vida, na sua intimidade, para servir de plano B. Se o plano A de Deus na vida dele não der certo, meu irmão, Deus não falha, Deus não falha.
É por isso que Jesus tem que voltar em João capítulo 21 para consertar algumas coisas na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro guardou um barquinho na beira do mar. Deu tudo errado em Jerusalém, Senhor, deu tudo errado. Agora eu não consigo mais. Pedro volta correndo. 142 quilômetros de Jerusalém até a Galileia. Sabe o que é isso? Alguém caminha a pé para longe do propósito, mas tem gente que está indo de avião a jato para longe do propósito. Cuidado para onde Deus tem te levado, as vozes que você ouve. Olha, Pedro estava em Jerusalém, ele estava ouvindo vozes de desgraça, vai morrer todo mundo, já estão perseguindo, acabou, aquilo que Jesus veio para construir está destruído, e ele vai para Galileia, e Pedro tem um encontro com Jesus lá e diz para ele: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro entende: Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Mas Jesus está dizendo para ele: então mostra nos teus frutos de amor pelas vidas, porque você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você não entendeu nada ainda. Para que você foi guardar esse barco? Agora vamos embora para o propósito. Eu estou te colocando de volta na rota, recalculei tudo, estou aqui com GPS novo para você. Você está 142 quilômetros longe do lugar que eu falei para você ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O problema é que é difícil ficar no lugar, porque às vezes as dificuldades vêm no lugar geográfico que a gente está. Você entende isso? Desce lá para você ver. Eu estou orando aqui, agora desce lá. E o moço de Elias desceu quantas vezes? Quantas vezes? 7. E na 7ª vez, o que ele vê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E a terra estava assolada pela seca, a escassez. Mas o profeta está lá. Sabe por quê? Porque a fé de um é a fé que pode atingir a milhares e milhares e milhares. A fé de um, ela pode mudar a história de uma nação inteira. A fé de uma pessoa pode mudar a circunstância de uma igreja, de um bairro de Santa Sofia, Dona Sofia, né? Não vamos chamar de Santa, porque não é o bairro de Santa Sofia. A fé de um pode mudar a história de Seropédica. A fé de um pode mudar a história da sua casa. Esse é o sinal de que a chuva vai descer. Noé não precisou ver chuva para acreditar que ela vinha. Se você precisa ver, já não é fé. Por isso que ele é lembrado lá como um herói da fé. Por quê? Porque ainda não havia chovido na face da terra, mas ele não conhecia a chuva. Você imagina alguém que mora nesse planeta e ainda não tinha visto chuva, não sabia o que era chuva, mas a fé dele, era possível dele projetar isso no seu coração e dizer: virá a chuva. Glória a Deus. Posso continuar? Posso ou não? Segundo, o fruto está nela, porém ela não está mais ligada à árvore. É um galho frutificando individualmente. Você já viu alguém assim? Que acha que ele sozinho. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não preciso de ninguém. Não preciso desse templo aqui.
Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas onde Ele habilita a gente, onde Ele ensina a gente todos os dias a congregar. Você fez um ensaio aqui para a grande ceia no céu, a gente vai sentar todo mundo junto, a gente vai estar reunido nesse momento como igreja universal do Senhor, não é universal do reino de Deus, me desculpa aqui, a universal, mas é universal. Universal por quê? Porque não haverá mais um rótulo, seremos a igreja do Senhor. Ah não, eu não preciso de ninguém. Precisa. Não devo nada para ninguém. Deve todos os dias o amor com que Cristo te amou. Se existe uma coisa que nós somos devedores, eu amo a minha esposa todos os dias e todos os dias fico devendo a ela. E ela minha, claro, também, né? Amo vocês, mas todos os dias vou sair daqui, dessa igreja, cada semana, cada final de semana aqui, todos os dias eu sairei daqui devendo ainda um pouco mais de amor a vocês. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Amém? Em terceiro, existem alguns enxertos que ficam limitados. Porque o enxerto, ele tem um detalhe. O Luiz falou para mim. Não é errado, não estou dizendo que é errado o que você vai fazer não, tá? Estou só te pegando aqui, agora vai virar ilustração. Pastor, posso fazer um enxerto lá? Pode. Eu vou fazer um enxerto, pastor, que eu vou botar num cantinho para não crescer, aí eu vou manter ela pequenininha. Você não pegou isso? Tem gente que está se submetendo a ser enxerto e está sendo limitado o seu crescimento. Deus fez você para crescer, multiplicar, ser fecundo. Deus, desde o início, a proposta de Deus é essa. Desde quando você estava no Éden, através de Adão, desde quando Deus mandou Abraão sair da sua parentela, Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é bendito do Senhor. Você foi colocado aqui para ser fecundo, para frutificar, para multiplicar. Mas multiplica devagar, pelo amor de Deus, que está faltando sala já na igreja. Né? Os que estão casados aí, vai devagar, irmão. Oi? 100 por hora, é. Frutificando a 100 por hora. Não, já vamos mudar. A gente vai frutificar esse ano a 160 por hora. Amém? Deus inventou, Ele criou uma autoestrada que é a 160, tá? Essa não tem, a placa dela é 160, os radares são a 160. Ele está dizendo: a gente vai começar a andar rápido, a gente vai começar a correr, a gente vai começar a acelerar. Coisas na nossa vida que estavam paradas já não vão ficar mais paradas. Deus vai trazer um tempo de aceleração, de mudança, de virada de chave. Você, a sua casa, a sua família. Calabandara charamana subiente lá bandurie. Isso. Vocês estão entendendo quando Deus está trazendo a palavra de profecia? A palavra profética está sendo liberada a todo momento aqui nesse ambiente. Fique ligado, preste atenção no que Deus está trazendo sobre a sua vida. Nós estamos num ano em que nós dizemos: esse será o ano da frutificação. Esse não é o ano da frutificação porque a igreja comprou mais terreno, porque a igreja vai comprar mais coisas, vai adquirir mais coisas. Esse será o ano da frutificação, porque você vai entender o propósito de Deus, ainda que os processos na sua vida às vezes sejam dolorosos, mas você vai entender, porque aí você vai estar no lugar em que os processos haverão, mas os propósitos se cumprirão. Glória a Deus. Pegou isso? Pegou na veia? Ó, Deus não está dando de conta-gota não, Ele está aplicando logo na veia, irmão. Deus está me mostrando isso. Acho que Ele está querendo rápido alguma coisa na nossa vida. Já viu que o antibiótico, às vezes para fazer efeito tem que ser direto na veia? Não, Deus está querendo algo rápido na nossa vida. Amém? Falando até de antibiótico, um beijo para o Carlos Magno de novo. Carlos Magno, você não pode acostumar aí nesse hospital não. O diácono Bruno, a Vanessa estão lá de novo com o Carlos Magno. Ia ter alta hoje, levou até roupa para vir para o culto, coitadinho.
Deve estar me ouvindo agora e acabou tendo que ficar um pouco mais lá, mas amanhã nós cremos que ele vai ter alta. Amém, irmãos? Amém? Eu tenho certeza que ele e a família dele está recebendo essa palavra também nesse momento, lá naquele leito de hospital, e nós estendemos as nossas mãos para aquele lugar lá também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então existem alguns enxertos que ficam limitados. Vou botar num vasinho aqui, para quê? Para ele crescer só até o que eu quero. Não. Deus quer a gente plantado junto a ribeiros de águas, para que a gente produza fruto. Há tempo, há tempo, há tempo e fora de tempo. Ó, me pega aí, hoje eu estou acelerado aqui, igual o pastor Fernando, né? Pastor Fernando, ó. Eu estou a 160 por hora, irmãos. 3 meses sem pregar. Você pensa como é que eu estou aqui? Estou voando. Gente, já é isso tudo? 8h37? É sério? Ó, dá um desconto. Posso ir até 9h30? Posso, irmãos? Seja sincero, hein? E o quarto ponto. Existe enxerto de uma árvore frutífera em outra de outro tipo. Sabia disso? Tem gente que faz enxerto de limão na tangerina, irmão. Acho que é isso, não é, ô Luiz? Limão em tangerina, laranja e não sei o quê. Aí você olha para a pessoa ela é descaracterizada. Por quê? Talvez ela não flui em Deus como ela é, na personalidade que Deus deu a ela. Você já viu gente que ministra igual a Aline Barros? Quer ser uma cópia dela. Deus deu a você uma impressão digital que não é igual a de ninguém. Você é único para Deus. Deus vai te usar do jeitinho que você é. Você pode dizer glória a Deus? Mas é claro, ele vai tirar alguns carrapichos, que vai doer. Fala para o seu irmão, vai doer, mas é bom, mas vai doer. Amém, irmãos? Então existe também as pessoas que ficam querendo ser as outras. Não tem? Quer pregar igual, quer falar igual. Eu lembro não sei nem se eu posso falar isso, acho que vai cair a live se eu falar. Mas teve uma fase dos Marco Feliciano. Uma vez pediram para eu trazer uma pessoa aqui, tomara que ele não veja nunca isso. Pastor, leva fulano aí, uma bênção. Pô, o cara chegou com um terninho, gravatinha, um blazerzinho por cima, irmão, um sapato que mata barata longe. O negócio brilhava, eu consegui me ver no sapato do cara. Nada contra se andar legal assim. Eu acho maneiro. Você quer ver me deixar desesperado se o bispo voltar atrás e dizer, ó, voltei atrás, esse negócio aí vai usar gravata de novo. Irmão, eu vou ficar uns jururu uns 2 meses. Porque me aperta, eu não gosto de usar. Então por que você não usa, pastor? Por que você deixou de usar? Eu deixei de usar porque o meu bispo me abençoou. E abençoou a denominação. Enquanto ele disse, ó, é assim, eu fui fiel àquilo. Por quê? Porque para você frutificar, você precisa ser alguém que obedece. Entendeu? Está entendendo por que algumas coisas não aconteceram ainda? Na tua vida e na minha? Porque talvez falte um pouco de obediência para a gente? Sim ou não? Mas vamos voltar aqui, senão eu começo a bater em vocês. Não, o negócio está bom, eu fui para o outro lado aqui, eu estou voltando. Então existe enxertos de uma árvore frutífera em outra. Seja você. Deus fez você único. Ó, pastor Luciano não está chateado com a mensagem não, tá, irmãos? É que ele tem que ir para a fábrica produzir. Tá? Pastora Alessandra também está saindo junto, Lucas também, né? Tá bom? Mas volta aqui para mim, eu sou muito mais bonito que ele. Olha para mim. Sou ou não sou, irmão? Ué, irmão?
Pô. O 5 só vai até o 15, tá? A gente vai terminar cedo. O 5, enxertos frutificam de forma antecipada. Todo enxerto, ele quebra o ciclo de um processo na vida dele. Eu ainda não vi eles conseguirem fazer um enxerto de tâmara. Existe um provérbio em Israel que diz: quem planta tâmara não colhe tâmara. Sabe por quê? Porque a tâmara leva quase 100 anos para frutificar. Para dar o primeiro fruto dela, ela leva quase 100 anos. Ei, por que você está tão aceleradinho assim? Por que você está querendo, às vezes, fazer algumas coisas com a sua própria mão para frutificar? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. João Batista levou mais de 30 anos da sua vida para o seu ministério começar a frutificar. Jesus fica guardado numa carpintaria para o seu ministério começar a frutificar aos 30 anos de idade. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Você é uma bênção. E eu também sou. Mas existem coisas na minha vida e na sua que precisam ser moldadas e lapidadas. Sabe, irmãos, eu vivi uma fase da minha vida muito maravilhosa, de uma projeção muito rápida. Deus foi me chamando assim para o ministério de uma forma muito rápida na minha vida. Mas chegou um momento que Ele deu uma freada de 5 anos. Eu fiquei 5 anos como presbítero. Mas sabe por quê? Você também? Claro, eu tinha que fazer isso contra alguém também, né? Fizeram comigo. Ué, brincadeira, nada disso. Mas lá atrás eu olhei alguns pastores que foram colocados em experiência pastoral e eu olhava para aquilo e dizia: cara, eu nunca ouvi esse cara pregar. Porque a gente fazia parte de um distrito, então a gente participava de alguns cultos juntos, várias igrejas. Eu nunca ouvi esse cara pregar, eu prego direto. O meu pastor, ele sai, a igreja fica na minha responsabilidade, eu ministro escola dominical, eu prego. Até que Deus me mostrou que não é do jeito que eu penso. Não é a minha capacidade sobre a capacidade dos outros. É a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas que me cercam. Você pode dizer graças a Deus por isso? Então, algumas fases da nossa vida, elas são um pouco mais demoradas. E eu não estou falando de cargo, irmãos. Ninguém vai para o céu com cargo. Ah, chegou aqui. Ó, tocou a trombeta aí. Quem está entrando? Pastor Jorge Fortunato. Não vai nem ser Deus que vai falar, irmão. Vai ser o anjo mesmo. O anjo vai dizer: pode voltar, cara. Aqui não tem nenhum pastor, não. Só tem um sumo pastor, só esse. Foi só uma fase da sua vida lá na terra que você tem que ter desempenhado muito bem para você estar aqui. Agora aqui são todos iguais. Todos viverão na mesma essência. Amém? Então existe um tempo de frutificação na nossa vida. Você pode dizer graças a Deus? Existe um tempo para a árvore estar pronta. As estações vão ditar esse tempo. Agora há pouco, a gente está vivendo o tempo de manga, não é isso? Mas quando acabar dezembro e janeiro, eu acho que é isso, né? Em janeiro você já não vai mais ver manga no pé. E aí, quanto tempo vai demorar de novo para dar manga? Quanto tempo? Vai 1 ano. Lá no final do ano, de novo, nós vamos ver manga. Mas o Deus que a gente serve, Ele é poderoso. Jesus é por isso que Ele é quem Ele é. E é por isso que Ele olha para a gente e vê que a gente tem condições de dar fruto a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque o verão está no controle dEle. O inverno também. A primavera, o outono, tudo no controle dEle. Então essas estações só vão ditar para a gente o tempo, os movimentos do globo terrestre
e a temperatura de determinadas estações. Mas o que determina a nossa vida todos os dias se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Amém? Então viva pelo que Ele está dizendo. Ministério de Louvor, pode vir para cá. Eu não vou até 9h30 não, é brincadeira, irmãos. E assim, atravessar processos de forma errada e se antecipar nele, faz a gente sair no final de tudo isso, faltando alguma coisa. Talvez seja isso que seja trabalhado na vida de Jesus. Irmãos, presta atenção aqui, por favor, pelo amor de Deus. Talvez seja isso que seja trabalhado na vida de Jesus. Jesus, quando está com 12 anos de idade, ele está ensinando no templo. Ele está ensinando a pessoas que estão ali com exatamente esse ofício, de ensinar. Mas o seu pai e sua mãe acham ele de novo em Jerusalém e levam ele para casa. Depois disso, você não vai mais ouvir falar sobre Jesus. Você vai ouvir de novo quando Jesus encontra com João Batista, aos 30 anos de idade. E aí, inicia-se um ministério na vida de Jesus. Mas que voz Jesus esperou para ouvir? A voz que apontou para ele o nível de preparação e de maturidade que ele já tinha. A voz que olha para ele saindo da água do batismo e diz: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E o que isso faz na vida de Jesus? Faz Jesus entrar no meio de um deserto, que representa a dificuldade, e ser tentado pelo diabo. Durante quantos dias e quantas noites? 40 dias e 40 noites. E a palavra diz que ele foi tentado pelo diabo, mas ele resistiu a toda essa tentação. Por quê? Porque o tempo de amadurecimento para frutificar faz parte do processo de preparar você como uma árvore frutífera, para não se tornar uma árvore vaidosa, pelo simples fato de Deus estar te usando. E Jesus com 12 anos não tinha maturidade, como humano, não como Deus, que eu digo isso. Porque ele olha para o seu pai e para a sua mãe, não sabe que eu estou aqui fazendo a vontade do meu pai? Como que um menino de 12 anos vai dizer isso para o pai e para a mãe? Mas ele era o filho de Deus, mas ele também era filho de José e de Maria. E ele se submete, e ele volta com seus pais, e passa por um processo de aprimoramento, de trabalhar de Deus na vida dele, para que ele estivesse pronto para frutificar, e a vaidade não entrasse no seu coração. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Irmão, se é comigo, pá! Aí, Satanás, miserável, e agora? O que o Satanás ia fazer com a vaidade dele? Conduzir ele mais ainda para esse lugar de vaidade. Olha, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Transformar a pedra em pão para provar que ele era filho de Deus, não era nada. Ele não ia ferir nenhum princípio de Deus. Mas prostrar-se a Satanás para ter posses, poder, aí sim, aí ele feria. Aí ele feria o seu pai. E tem gente ferindo princípios de Deus. E é muito ruim quando a gente não entende isso, porque a gente vai anular coisas grandes e maravilhosas na nossa vida. Jeremias 29, verso 11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejeis. O que Deus tem para você? Um fim maravilhoso. E algumas versões dizem um futuro e uma esperança. Quem que não precisa de um futuro e uma esperança em Deus, irmãos? Eu preciso todo dia. Amém?
Mas vamos lá. Então talvez por isso que Jesus, ele passa por tudo que passou, mas ele continua frutificando. Estão cuspindo nele, humilhando ele, mas ele está dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque ele passou por todo o processo. Então, agora essa dor não é suficiente para tirar ele do lugar que Deus o plantou. Ele plantou o Senhor Jesus naquele jardim. Quando Jesus chora naquele Getsêmani e os seus sangues molham aquela terra, aquele sangue era a remissão de todo o pecado da humanidade. Ele já estava fazendo o jardim ser restaurado. Assim como um Adão caiu em um jardim, agora o Filho do próprio Deus está em um jardim, regando ele com seu sangue, dizendo: eu estou trazendo um tempo de restauração para a minha igreja. Era para você voar agora, dizer glória a Deus. Mesmo que você não fosse pentecostal, era para você dizer glória a Deus. Eu vou voltar, amém? Jesus trouxe, através do seu sangue, naquele jardim, um tempo de remissão, de restauração sobre a igreja dele. Sim, isso que ele fez. E talvez seja por isso que ele é chamado, sabe de quê? De que Jesus é chamado? De muitas coisas, não é isso, irmão? Mas ele é chamado também de rebento. Quem já viu isso na Bíblia? Rebento. Rebento? Rebento o quê? Rebento, né? Não. Rebento significa o broto. O broto é profético, porque a palavra está dizendo: ainda que uma árvore plantada no lugar certo seja cortado o seu tronco próximo à raiz, ainda o cheiro das águas brotará. Calabandara charamana subiente lá bandurie. Ao cheiro das águas brotará. Não adianta, cortou ele pela raiz. Talvez alguns estavam dizendo: acabou, a esperança de Israel foi embora com ele. Não, não foi. Ao terceiro dia, começa da terra brotar. Brotar. Amém? Eu queria alguém aqui para me ajudar a terminar essa pregação. Porque às vezes a gente é assim, né, irmãos? Porque tudo isso aqui, a frutificação na nossa vida, o que a frutificação na vida de Jesus apontou para o quê? Apontou para o que o Pai desejava. Qual era o desejo do Pai? Qual é o desejo expresso do Pai? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que dê o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a frutificação é canalizada para uma coisa, para o amor. Amém? Vocês me amam? Eu amo vocês. Irmão, vocês me amam? Eu amo vocês também. Mas chamar não significa concordar com tudo que você diz ou faz. Você me amar não significa você concordar com tudo que eu digo ou falo. É claro, se o que eu digo é pela palavra, aí você não tem escolha. Ou você concorda ou você desobedece a Deus. Mas isso não significa que você vai concordar com tudo que eu falo. E em nome desse amor, alguns têm se perdido nessa geração. Porque em nome desse amor, alguns têm amado de uma forma que Deus não chamou a gente para amar. Como assim, pastor? Sim. Deus não me chamou para te amar acima das circunstâncias, de erros da sua vida.
que precisam ser corrigidos, lapidados, moldados pelo Senhor. Ele me chamou para ser um com você, para te dar a mão. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Deus me chamou para isso, para ser uma mão contigo, para ser uma mão que te dá sustento, para você, na hora que as suas pernas não aguentarem, você falar: pastor Jorge, me dá a sua mão aqui, eu preciso me levantar. Vamos lá, irmão, levanta, dá um pulo aí, vamos caminhar, vamos seguir em frente, vamos avançar, em nome de Jesus. Mas esse amor, eu queria que colocasse aí para mim, 1 Coríntios 13, 1 ao 10. Primeira Coríntios 13, do 1 ao 10. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Próximo. E ainda que eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para dar sustento aos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Próximo. O amor, aí ele começa aqui. Peraí, que tipo de amor? Não, amor que eu dou tudo que eu tenho porque eu sou bonzinho. O amor de Deus que nos alcança não é o amor em nome de bondade. Nós não estamos em Deus porque somos bons. Miserável e pobre homem que eu sou, sem o Senhor eu não sou nada. Sem Deus na minha vida, eu sou o homem mais miserável dessa terra. Não é esse amor. Que se é bom, já viu alguém que diz assim: não precisa ir para a igreja não, eu dou cesta básica para os outros, eu abençoo as pessoas, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou bom, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não faço um monte de coisa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não é sobre essa bondade, não é sobre esse amor, que você toca as pessoas com aquilo que você tem para oferecer. Você toca as pessoas com aquilo que está dentro de você. E aí ele vai ensinar que amor é esse. Que amor é esse? O amor é sofredor. Às vezes você sofre e alguém está achando que ganhou de você. Não, eu saí vencedor nessa batalha. Deixa ele embora, vencedor. Às vezes vale a pena sofrer lá na frente. Deus tem mais. Amém? É benigno. O amor não é invejoso. Ó, alguém conquista alguma coisa e você tem um sentimento de inveja. Pô, por que não sou eu? Não, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. Espere em Deus, não se preocupe. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não é soberbo, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não, Rejane, você tem que me amar. Não, quem tem que amar ela sou eu. Se eu amar ela, eu terei a reciprocidade do amor, porque no reino de Deus, o que você semeia, você colhe. Se você abraça muito, você vai colher abraço. Se você semeia na vida das pessoas, você vai colher também. Se você trata bem as pessoas, você vai colher. Ah, pastor, mas às vezes se levantam os endemoniados. Esses endemoniados são para forjar a gente um pouco mais. Diga para o seu irmão, não se preocupe. Faz parte, diga para ele, faz parte. Não se irrita facilmente, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí não vai sobrar mais nada, porque ele vai aniquilar tudo e nós seremos a imagem de novo e semelhança do Deus Altíssimo. O pecado não virá mais, o choro não acontecerá, lágrimas não cairão mais dos teus olhos, não haverá mais lágrima, nós estaremos dia e noite com o Senhor. Amém? Eu queria alguém para me ajudar para terminar essa mensagem aqui. Um corajoso, uma corajosa, uma criança. Você não vai ser exposto não. É só você vir aqui. Pode vir aqui alguém, pode vir. Você vai vir, Natan? Pode vir. Você vai me ajudar a terminar a mensagem. Isso. E o que é amor na visão de Deus? Você já viu? O Natan é corajoso, profeta Natan. Só não vem me entregar nada hoje. Meu coração não está dando não. Fica aqui do meu lado. Fica aqui comigo. E aí, às vezes, a gente acha que o amor é simplesmente a gente dizer para as pessoas: Jesus te ama. Isso também é amor. Você dizer para as pessoas que existe um Deus que morreu por ele, também é amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Assim como Deus usa os seus lábios, ele também precisa usar a sua vida. Eu poderia olhar para o Natan hoje aqui e dizer para o Natan: Natan, muito obrigado por você ter me ajudado aqui. E dizer para ele: Natan, Deus te abençoe. E ele sairia daqui abençoado, sim ou não? Mas eu não vou dizer só isso para o Natan. Porque o mesmo Deus que usa os meus lábios para dizer Deus te abençoe, ele também é um Deus que pode me usar para compartilhar. Deus te abençoe, Natan. Pô, tu tá assustado, né? É uma onça. Dá um pulo aí de profeta. Igual do Cristiano Ronaldo. Aí sabe qual é o sentimento? Quem ficou agora com desejo de ter vindo aqui, irmão? Seja sincero. A tua covardia vai fazer você não acessar lugares em que Deus vai te abençoar. Deus está te chamando para um tempo de frutificação. Então é um tempo também que você não pode ser mais covarde. Você precisa se levantar. Agora eu quero começar a liberar sobre vocês e profetizar sobre a vida de vocês algumas coisas. Olha, Deus não revela o seu amor somente quando a gente está dizendo para as pessoas: olha, Deus te ama, Deus te abençoa. Não, deixa eu te dizer, às vezes, pela fé da minoria, a maioria também é alcançada e abençoada. Comece se colocando de pé e crendo nessa palavra. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque 5 pães e 2 peixinhos era a única coisa que tinha, mas tinha a fé de um Senhor que começa a partir os pães e os peixes e não para de ser multiplicado. Sabe, isso é possível na nossa vida. É sobre um Deus que é soberano. Olha só, quem sentiu a presença de Deus aqui? Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa de uma multidão desejando Ele. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará presente. Meu irmão, às vezes nós somos impactados pela fé de 2 ou 3 num ambiente que chama a glória de Deus para aquele lugar.
Davi estava dançando na frente da arca, porque ele sabia que ali representava a presença de Deus. Salomão está acreditando que a arca é a representação da glória de Deus. E quando ele deposita a arca dentro do templo, no lugar santíssimo, no santo dos santos, a palavra diz que a glória de Deus vem sobre aquele lugar e enche toda aquela casa. Talvez você esteja aqui e está afastado dos caminhos do Senhor, ou ainda não aceitou Jesus. Eu quero te fazer um convite. Saia do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Há um tempo de frutificação para a sua vida. Há um tempo de fim da letargia, da paralisia. Há um tempo de você voltar. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. O Senhor está te chamando de volta para os braços dEle. Ele te ama. Talvez as circunstâncias, as dificuldades fizeram você parar, desanimar em algum momento da sua vida, na sua história. O Senhor está te chamando nessa noite. Sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Há um tempo de Deus para a sua vida. Há um tempo de frutificação para a sua vida. Existe uma igreja orando e intercedendo pela sua vida nessa hora. Onde está a primeira vida? Tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo assim. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Coloque a mão no seu coração, quero orar pela sua vida. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a viver esse tempo de frutificação. Nos perdoa naquilo que temos falhado e talvez em alguns momentos na nossa vida ficamos, ó Deus, como uma árvore limitada, ó Deus, à sombra de outra. Mas nos ajuda a crescer no tempo do Senhor. Nos ajuda a ser estabelecidos, ó Deus, nesse lugar.
do Salmo 1, onde frutificamos em tempo e fora de tempo. Nos dá graça nesse sentido. Alcança, Senhor, o nosso coração como igreja. Essa palavra é para a nossa vida. Senhor, nos dá condições de manifestar os frutos que o Senhor tem como expectativa em nós. Senhor, em nome de Jesus, toma cada vida que está aqui, cada um que está, Senhor, com a mão no seu peito, em sinal de receber essa oração e ser ministrado por ela. Nós não somos, ó Deus, melhores do que ninguém. Nós sabemos o quanto nós precisamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Mas nos ajuda nesse crescimento. Nos dá graça para que esse crescimento faça parte da nossa vida. Nos leva a esse nível maior de entendimento e de maturidade, para que esse lugar seja o lugar que o Salmo 1 revela ao nosso coração. Esse lugar que somos plantados junto ao Senhor, cujas suas águas se renovam todos os dias e regam a nossa raiz. Quantas vezes, ó Deus, talvez o nosso crescimento não seja visível aos olhos das pessoas, mas, ó Deus, assim como Jesus, ao longo de tantos anos, assim como João Batista, ao longo de tantos anos, cresceu em um lugar que ninguém estava vendo, pois as suas raízes estavam se aprofundando na terra. Que esse crescimento também venha sobre a nossa vida. Sejamos tocados por esse crescimento, sejamos ministrados por esse crescimento, para que no tempo certo nos tornemos uma árvore que o Senhor espera, para que o vento não possa nos derrubar, para que as dificuldades não abalem a nossa estrutura, mas que a gente permaneça no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém, queridos? Deus abençoe. Você pode sentar-se. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa.